Quero começar esse vídeo agradecendo a todos os seguidores do meu Instagram. Eu sou a doutora Jussiane, trabalho com medicina tradicional indígena e medicina integrativa. Desenvolvo formulações que venham de encontro a tratar nossa saúde de forma natural. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a importância de nós cuidarmos da saúde do nosso intestino, tá? Ele é responsável por fragmentar várias substâncias, tá? E nesses últimos anos, ele vem ganhando uma notoriedade. Ele ocupa um pedestal em relação à importância da nossa qualidade de vida. E quando a gente começa a falar sobre o intestino, ou antes de começar, a gente precisa entender duas coisas, tá? Primeiro, que o nosso intestino, ele é fundamental e é um dos órgãos principais que tem uma função de secretar substâncias e resíduos metabólicos do corpo. É claro que a pele também tem essa função e os rins, mas ele tem um papel muito importante em absorver micronutrientes importantes para o bom funcionamento celular. A gente tem outros órgãos, né, importantes também no nosso corpo, que fazem esse papel, mas o intestino, ele tem um papel primordial. Então, a principal maneira que algo pode invadir o nosso organismo é através do nosso intestino, tá? Então, como é que nós vamos entender isso? Tudo começa pela entrada no alimento pela boca, passando pelo esôfago, depois ele vai para o estômago, onde é feita a digestão, duodeno e depois o intestino delgado, tá? O estômago, o duodeno e o intestino delgado, e aí a gente tem o nosso intestino grosso, certo? Agora eu vou falar um pouquinho da função do nosso intestino nessas etapas, tá? Quando a gente começa a ingerir o alimento, a quebra de macronutrientes na nossa boca, ela é muito pouca, porque a gente tem pouca acidez, certo? Então, a saliva tem um pH levemente ácido e ela não tem o potencial de processar drogas, de digerir e de quebrar os alimentos de forma correta. Lá no estômago, ele sim tem essa função, tá? Quando ele secreta o ácido clorídrico, esse ácido clorídrico que tem um pH mais ácido, ele é possível quebrar, é possível transformar esses alimentos, tá? Uma vez que esses alimentos eles são transformados e são quebrados, a comida vai tendo seu segmento, tá? Ela cai no nosso intestino e é aonde começa todo o processo de absorção de nutrientes pelas paredes celulares do nosso intestino, e assim, dessa forma, esses micronutrientes transformados caem na nossa corrente sanguínea, suprindo as necessidades das nossas células. A gente não pode ser ingênuo de pensar que uma membrana, como a membrana do intestino, ela é primária e simples. Impossível pensar dessa forma. Por quê? Uma parede com o poder que ela tem de fazer a absorção de micronutrientes, ela foi muito bem planejada, tá? Essa membrana, tá? Ela foi desenvolvida, né, da seguinte maneira. Nós temos as células, né, várias célulazinhas que estão no nosso intestino delgado, colocadas assim, dessa forma, uma do ladinho da outra, presinhas por ganchinhos, tá? Elas estão justapostas, bem encostadinhas, uma na outra, tá? Formando as velocidades e os ganchinhos protegendo para que quando o alimento ele passe, a célula absorva somente os micronutrientes necessários para a nutrição do nosso corpo. Conforme vai passando os anos, né,
essas células, elas vão perdendo essas velocidades, elas vão diminuindo, e o contato com o alimento, né, vai acontecendo, ela vai batendo nessa parede, principalmente quando é no intestino de um idoso, ele vai perdendo essas microvelocidades, com o decorrer do tempo, elas vão diminuindo, tá? O que a gente precisa pensar e o que a gente precisa entender? Existe um desgaste nessas velocidades ao longo dos anos. Isso é o óbvio, né? No decorrer da nossa vida, tudo que a gente tem, todos os órgãos do nosso corpo, eles vão ficando em defasagem, vão perdendo funções, vão perdendo, né, as nutrições necessárias, as capacidades de mobilidade necessária. Tudo isso a gente já sabe, tá? Só que essas velocidades, elas são presinhas por ganchos que eles têm um nome, tá? Que eles são chamados de Tiger Junctions, tá? Que mantém essas células unidas, passando ali o conteúdo naquele local, a comida que você comeu, tá? Ele vai se transformar no cocô, tá? Então, ele vai absorvendo as nossas células, elas começam a fazer a absorção somente desses nutrientes para dentro do nosso corpo, tá? As células vão trazendo, e isso vai caindo na nossa corrente sanguínea, distribuído para todas as células do corpo, e aí um órgão vai interligando e conversando com o outro, e continuam fazendo as suas funções, certo? Quando a gente perde esses ganchinhos, a gente começa a ter uma hiperpermeabilidade intestinal. Então, essas células que eram para estar justapostas, elas começam a se abrir. E aí, aqueles nutrientes que estão passando ali, em vez da célula absorver somente aqueles micronutrientes, cai na nossa corrente sanguínea também toxinas, tá? Essas toxinas, quando elas caem na nossa corrente sanguínea, começam a provocar várias disfunções, né? O intestino, ele fica permeável, né? Ele fica hiperpermeável, ele começa a permitir a entrada de coisas que não deveriam, né? Porque tá passando ali por entre aquelas células que elas já não têm mais a proteção que deveria ter, tá? É a hora da gente visualizar e olhar para dentro de nós, porque o nosso corpo, ele responde de várias maneiras que algo não está correto acontecendo lá no nosso intestino. Mas, doutora Jussiane, como é que o nosso corpo responde? Você precisa estar atento aos sinais que o nosso corpo dá, tá bom? E que sinais são esses de que algo não está bem? Então, agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou exemplificar e explicar, tá? Adiantando para vocês que serão vários vídeos com várias explicações, porque o assunto ele é extenso, tá? E a gente precisa fazer o passo a passo para depois a gente conseguir entrar nas formas de tratamentos, de prevenção, né? E de como a gente pode melhorar a saúde do nosso intestino, tá? Quando essas toxinas, elas caem na nossa corrente sanguínea, a gente começa a desenvolver doenças autoimunes, baixam níveis de vitaminas, né? Tem a hiperpermeabilidade intestinal, que eu já falei para vocês. E o que mais que acontece, tá? A gente começa a sofrer, tá? A gente começa a sofrer demais com tudo isso que tá acontecendo, tá? Então, a gente vai entender agora do que é que eu estou falando, tá? Você comeu um monte de coisa ruim, você perdeu os Tiger Junctions, as suas células se separaram, as toxinas começaram a invadir o seu corpo, o seu organismo, e a partir daí vai ser desencadeado
uma cascata de respostas imunes. Então, nós temos uma mucosa na boca, tá? E nós temos a mucosa maior do nosso organismo, que é a malte, tá? A malte, ela é a mucosa chefe do nosso corpo. Então, quando ela faz a captação, o chamado desses neurônios, né, desse batalhão de soldados para proteção, porque nós fomos ocupados desses invasores estarem dentro do nosso corpo, tá? Ela chama, só que ela não diz que é a mucosa GALT, tá? Que é a mucosa do intestino que está precisando de ajuda. E eles vêm num batalhão, tá? Aí eles começam a atacar, tá? Nós temos a NALT, que é a mucosa nasogeniana, tá? Nós temos a BALT, que é o tecido linfóide da nossa mucosa da brônquica, né? Ali que abrange pulmões e tal. Nós temos o ALT, que é a mucosa urogenital. Nós temos essas mucosas, só que os nossos neurônios, os nossos recrutadores, os nossos soldados, eles não sabem como resolver o problema lá, porque eles não sabem que é lá que tá acontecendo o problema. Então, existe esse conjunto, né? Esse conjunto de mucosas. E ele vai dando a resposta em várias delas, né? A responsável, como eu já disse, é a malte, que é a mucosa chefe, ela que faz esse recrutamento, tá? E aí começa a batalha. Os neutrófilos, os linfócitos, os eosinófilos, eles atacam as mucosas do nosso corpo, tá? Então, esse acúmulo de água, ele vai ser percebido por nós da seguinte forma. Na nossa narina, na nossa mucosa nasogeniana, nós vamos ter uma resposta como rinite, sinusite, amidalite. No nosso pulmão, nos nossos brônquios, nós vamos ter uma resposta como asma, bronquite. Na nossa mucosa urogenital, nós teremos uma resposta como candidíase de repetição, infecções urinárias. E tudo isso é o nosso intestino pedindo ajuda. Então, pessoal, vocês viram que quando vocês têm um colega, um amigo, um parente, pessoas com problemas de amidalite, pessoas tirando a amígdala, porque tem 2, 3 vezes durante o ano problemas de inflamação e não sabem que é o intestino, um distúrbio lá no intestino, pedindo essa ajuda, tá? Então, o vídeo de hoje, tá? Era pra falar de início sobre como tudo começa e falar para vocês de algo não menos importante. Tudo que nós ouvimos passam por todos os órgãos do nosso corpo. Todos. Não fica um órgão sem ouvir aquilo que nós falamos, que nós ouvimos. Se foi algo ruim, se foi uma ofensa, se foi uma coisa boa, tudo começa. Por quê? Porque existe uma ligação do nosso intestino com o nosso cérebro através do nervo valgo. Então, o que a gente não pode separar é o nosso emocional do nosso físico. Muitas das doenças, elas acontecem por falta de cuidado com o nosso intestino e muitas das outras doenças acabam se juntando a esse distúrbio no nosso intestino com as emoções, tá bom? Então, eu desejo que todos tenham um bom dia e que vocês fiquem sempre aqui acompanhando o meu canal, o meu Instagram, que eu vou trazer mais informações sobre esse assunto. Se esse assunto te interessar, salva, curte, compartilha, mande para os seus amigos e não deixe de assistir a próxima aula.
né? Eu vou falar que é aula, porque eu vou estar exemplificando no quadro tudo que foi falado nessa aula. Um grande beijo, um grande abraço e fiquem com Deus.